Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui pelos meios virtuais porque, como é de conhecimento de todos, né, estamos aí em isolamento forçado, o que é uma pena porque nossos encontros presenciais são sempre muito produtivos, né, bem profícuos, mas infelizmente o nosso distanciamento por hora se faz necessário e a gente precisa encontrar soluções e alternativas, né, para superar esse momento e que a gente possa superar ele juntos. Com força, dedicação, comprometimento de todos nós, né? Então eu espero que vocês possam utilizar esse período também como um período de reflexão, mas para que debrucem sobre os estudos, né? Que já que nós temos que fazer o isolamento, que ele seja ao menos então produtivo. E muito embora eu esteja mandando para vocês, como vocês já devem estar acompanhando, materiais escritos de aula, né? Tanto roteiros de aula com conteúdo, quanto artigos, alguns trabalhos ou avaliações que a gente vai encaminhar. Eu acho também que é necessário uma conversa, ainda que virtual, pelo menos para a gente abordar os principais pontos da matéria, né? E para tentar amenizar ou mitigar um pouquinho desse nosso distanciamento físico, né? Que a gente possa, por meio dos vídeos, talvez se aproximar mais. Então, na medida do possível, eu vou tentar sempre gravar vídeos mais rápidos, óbvio, né? Vídeos curtos, mas que abordem os principais pontos do conteúdo que for passado na semana para vocês, ok? E nesta semana eu disponibilizei já para vocês alguns materiais sobre extinção do crédito tributário, que é um dos institutos ou um dos fenômenos que pode acontecer com o crédito depois que ele já está constituído pelo lançamento, né? Nós estudamos a suspensão e agora então a extinção, que está prevista ali no artigo 156, que é um rol exemplificativo. Ele apresenta para nós 11 hipóteses e basicamente são as hipóteses que realmente significam a extinção do crédito. E aí passamos pelo pagamento, né? O pagamento é um instituto bastante importante porque ele é a modalidade clássica de extinção do crédito, a mais natural, por óbvio, e ele está bem regulamentado pelo CTN com uma série de regrinhas, né? Que vocês precisam, de certa forma, analisar, e aí vale a pena lembrar que a leitura tanto do material enviado quanto da lei nesse momento, ela é imprescindível, tá? Então agora que não estamos tendo as aulas presenciais, é absolutamente necessário que vocês acompanhem as aulas também pelo CTN, aqui no nosso caso, ok? E o pagamento está previsto ali a partir do 157 do CTN e traz ali uma série de regras como prazo, forma, que está no material enviado, mas vocês também precisam, com bastante atenção, aí estudar, ok? Prestem atenção na questão de imputação ao pagamento e na parte de consulta. São talvez os dois principais pontos aí dentro do pagamento. Depois tem a compensação, que está no inciso 2. A compensação também um fenômeno bastante utilizado, inclusive pela administração, né? Quando há um encontro de contas entre o particular e o fisco. A compensação só pode acontecer quando há uma lei autorizativa, né? Mas ela tem algumas previsões também já no CTN, como a necessidade do título, né, do crédito a ser compensado ser líquido, exigível, pode ser vencido ou vencendo, não pode estar em discussão judicial. Para se exigir a compensação, utiliza-se um mandado de segurança em juízo e não pode ser a compensação deferida por liminar ou por tutela antecipada, que são súmulas aí que o STJ já editou, tá? Então, passando bem rapidamente, não é esse assunto que eu quero abordar com mais profundidade aqui com vocês, mas só para de alguma forma explicar, ainda que superficial. A transação é a terceira hipótese, que é a possibilidade da administração realizar com o particular um acordo em relação aos tributos, né? E a transação também prevista no CTN, e ela pode existir se for para cessar, encerrar litígio ou não, e se houver lei autorizativa. A transação não pode ser utilizada para prevenir litígios. Para prevenir litígios não é possível a utilização da transação, mas para encerrá-lo, sim. Vimos a remissão, ou está no material de vocês a remissão, que seria o perdão da dívida tributária, em quais situações o Estado pode perdoar a dívida do particular. E o CTN traz também algumas hipóteses, né? Seria uma modalidade de extinção que vai de encontro à justiça tributária, né? Também exige uma lei específica para isso.
Agora, o ponto crucial do conteúdo que foi passado, que eu queria abordar com vocês, é a questão da decadência. Que a decadência, ela é, de fato, uma modalidade de extinção do crédito e a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com ela. Ela está prevista, via de regra, no artigo 173 do CTN, que traz 3 regrinhas básicas de decadência. Mas também, para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, está ela prevista no artigo 150, parágrafo 4º, e é em relação a esse artigo e o artigo 173, inciso 1, que eu quero conversar com vocês, né? Diz lá o artigo 173, inciso 1, que os tributos estão sujeitos a um prazo decadencial para lançamento de 5 anos a contar do primeiro dia do exercício subsequente, o que significa dizer que, se o tributo tem o fato gerador ocorrido em 2020, contam-se 5 anos a partir de 1º de 2021 para que a administração faça o lançamento, sob pena de decadência. Então, prazo decadencial de 5 anos para a administração, sob pena, então, de extinguir esse crédito tributário. E para os tributos, via de regra, 5 anos a contar do primeiro dia do exercício subsequente. Não obstante, o artigo 150, parágrafo 4º, traz também um prazo de 5 anos, mas um prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador quando se tratar de tributo sujeito ao lançamento por homologação. Então, vejam que são 2 prazos diferentes, ambos de 5 anos, mas com um termo inicial distinto. Para os tributos sujeitos ao lançamento de ofício ou por declaração, 5 anos a contar do primeiro dia do exercício subsequente. E para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, 5 anos a contar do fato gerador, da ocorrência do fato gerador. Vejam que o prazo decadencial do tributo sujeito à homologação, ele é benéfico ao contribuinte, porque começa a contar antes o prazo da administração para ela lançar esse tributo. Por que isso, pessoal? Porque no lançamento por homologação, quem faz o lançamento? O próprio contribuinte. Então, se ele faz o lançamento e efetua um pagamento, 5 anos a partir daquele momento para a administração concretizar ou concluir o lançamento, que é homologar ou não aquilo que foi feito pelo contribuinte. Nos outros lançamentos, tem essa folga, acontece o fato gerador, mas a administração tem um respiro, porque o prazo de decadência começa a contar só do primeiro dia do exercício subsequente à ocorrência do fato gerador. Perfeito? Esse não é o maior problema, né? Conhecer essas 2 regras diferentes é relativamente tranquilo. A questão é a seguinte, gente. Em alguns tipos de lançamento por homologação, o fisco acaba por desconsiderar aquilo que o contribuinte fez e quando ele desconsidera, ele faz o quê? Lança de ofício. E nós vimos isso quando conversamos sobre a revisão do lançamento. Se há alguma fraude, alguma omissão, né, algum problema no lançamento por homologação que o contribuinte fez, o fisco desconsidera esse lançamento e realiza o lançamento de ofício. E aí a pergunta é, neste caso, em que há problema no lançamento por homologação, qual é o prazo de decadência, já que ele foi convertido em lançamento de ofício? E a resposta é a seguinte, pessoal. Se o lançamento por homologação apresentou alguma falha, algum erro, mas o contribuinte efetuou o pagamento antecipado, ou seja, ele lançou o tributo, emitiu a guia e efetuou o pagamento, ainda que o tenha feito de forma equivocada, ele vai ser beneficiado pelo prazo especial do tributo sujeito ao lançamento por homologação, 5 anos do fato gerador. Todavia, se esse contribuinte fez as suas declarações ou nem sequer as fez e deixou de efetuar o pagamento antecipado do lançamento por homologação, não declarei meu imposto de renda ou declarei equivocadamente, não o paguei. Se não houve o pagamento antecipado, pessoal, não é lançamento por homologação. Quando a gente estudou lançamento por homologação, eu disse a vocês, olha, o núcleo desse lançamento é o pagamento antecipado. O que o caracteriza é o lançamento antecipado. E é aqui que essa informação tem importância. Se houve o pagamento antecipado, ainda que equivocado, chama-se o prazo de 5 anos a contar do fato gerador, porque estamos falando de um lançamento por homologação na sua essência. Se não houve o pagamento antecipado, descaracteriza o lançamento por homologação, converte-se em lançamento de ofício
e daí o fisco tem o prazo de 5 anos a contar do exercício subsequente para efetuar esse lançamento correto. Compreendem? Perfeito? Esse é o ponto mais delicado da parte de decadência que vocês têm que tomar cuidado, porque há essas duas regrinhas que, de certa forma, convivem bem, né? Você vai analisar qual é o tipo de lançamento e aplicar ou 73, inciso 1, ou 150, parágrafo 4º. Todavia, nem todo tributo que está sujeito ao lançamento por homologação necessariamente vai estar nesse prazo de 5 anos a contar do fato gerador. Somente estará se o contribuinte fez o pagamento antecipado. Se não o fez, ele cai na vala comum, que são 5 anos a contar do primeiro dia do exercício subsequente. E sim, isso é repetitivo, mas é necessário para que vocês entendam, ok? Maiores explicações estão no conteúdo que eu mandei para vocês por escrito. Repito, acompanhem doutrinas, ok? Acompanhem artigos, nos textos de apoio que estamos encaminhando, isso é bastante importante, mas eu me permaneço também à disposição para esclarecer qualquer dúvida de vocês, ok? Em relação à decadência, ainda há uma questão de anulação por vício de forma, né, que de certa forma volta a contar o prazo decadencial. Há a questão de que o início de qualquer procedimento fiscalizatório da administração antecipa o prazo decadencial. Acompanhem também esses detalhes e essas regras no material escrito, ok? E o material abordou ainda a questão da prescrição, que é de 5 anos da constituição definitiva do crédito. Em relação à prescrição, eu destaco para vocês as situações que interrompem a prescrição, que são todas ali previstas no CTN, tranquilo? E vocês vão poder estudar, esse rol está lá no código, está no material também que eu enviei para vocês. E é isso, eu me mantenho à disposição, espero que a gente possa superar esse momento com maestria, com tranquilidade. Desejo a todos aí uma semana ou algumas semanas de muito estudo, muito foco, que a gente possa utilizar esse tempo para cuidar dos nossos também, né, que estão próximos a nós. Sinto falta de vocês, sinto saudade de encontrá-los aí nas aulas, mas se Deus quiser, muito em breve a nossa rotina voltará ao normal e a gente continuará se encontrando. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus.